Hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual. Então, nós vamos falar sobre criação. Aliás, uma semana, vamos ter 4 aulas pela frente falando só sobre criação, que é aquilo que nós cremos mediante a palavra de Deus. E vamos falar sobre o mundo espiritual, como é a concepção, o que consiste, como foi criado um mundo espiritual, a qual nós não podemos tocar pela carne, a qual nós não vemos pela carne, mas que existe e que faz parte da nossa vida. Nós estamos ao mesmo tempo no nosso mundo físico, no universo físico, mas também estamos envolvidos pelo mundo espiritual. Então, nós vamos começar falando da passagem de Efésios 6, que fala qual que é a nossa guerra. Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a guerra do servo de Deus não é uma guerra carnal, e sim uma guerra espiritual. Então nós temos uma luta constante a partir do momento que nós nos convertemos ao Evangelho, quando nossos olhos são iluminados, até porque enquanto você estava no mundo, você estava em trevas, e nas trevas, cego, ninguém enxerga nada nas trevas, é conduzido por onde Satanás quer. Mas a partir do momento que a gente se converte, nós temos essa visita, essa manifestação da luz através de Jesus Cristo, e tudo é revelado. É tão interessante quando você se converte, as coisas começam a fazer sentido, e aí você vê que você era conduzido, induzido por Satanás, e quando seus olhos são iluminados, quando você se converte genuinamente, você passa a lutar contra Satanás, se torna o seu inimigo, e é claro, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, então essa luta ela será constante até o dia de nós estarmos na eternidade com Jesus Cristo. Então, é tão importante entendermos que não vale a pena perder tempo com briga humana, com situação, com picuinha, com problemas carnais, porque os problemas são gerados, as lutas, pelo próprio inimigo. Então nós vamos gastar mais tempo no altar, em oração, em dedicação, buscando o Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso, a tua luta não é uma luta carnal, humana, a tua luta é uma luta espiritual. Vamos definir então o que é espírito. Espírito é a natureza divina criada por Deus, sendo ele próprio também um ser espiritual. Espírito não é físico, sendo assim a manifestação não é discernida naturalmente pelas nossas faculdades humanas. No ser humano, o espírito é a essência que se relaciona com Deus. Os anjos também são espíritos. Bispo G, como é que aparece na Bíblia a palavra espírito? A palavra espírito é a palavra pneuma. Então, é aquilo que enche, né? E as coisas espirituais é a palavra pneumáticos. Então, quando se fala o homem espiritual, está falando homem pneumáticos, que é o homem que se deixa encher pelo espírito. Então, é a forma mais conhecida, a palavra pneuma. É interessante que antes do homem se converter, Paulo trata que o homem tem um espírito extinguido, né? Ele não, como se ele não existisse, mas ao mesmo tempo ele pode se manifestar. Quando se converte, o Espírito se manifesta. Como é que procede isso? O que aconteceu com Nicodemos, né? Nicodemos, apesar de ser um grande, vamos dizer assim, religioso da época, ele estava morto espiritualmente, porque na queda do homem, a vida, né? Porque o Senhor falou, você vai comer, vai desobedecer, vai morrer. Eu acho que a mulher e o homem não perceberam, mas eles tinham morrido em espírito e nem notaram, né? E o homem hoje, ele está nessa condição de morte espiritual, a não ser que ele entregue a sua vida para Jesus e renasça do espírito e da água, né? Mostrando um lado de purificação, de pureza que vem através do Espírito de Deus. Vamos entender através daquilo que Paulo fala aos Coríntios, de como é a relação espiritual. Vamos lá, 1 Coríntios 2, versículos 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é praticamente impossível você ter uma relação humana com algo que é espiritual.
Por isso que Paulo falou, o que é carne, o que é espírito, né? Jesus falou isso para Nicodemos. E Paulo também fala isso, né? Que a carne, ela luta contra o espírito. Então, a manifestação da fé no homem já é no entendimento de que o mundo espiritual, ele existe, que Deus existe e que ele é criador de tudo, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. Então, quando a pessoa, ela já tem na sua mente que, não existe, Deus não criou nada, foi tudo que surgiu, então ele já está anulando a sua própria fé. Não tem como ter fé se eu não creio na existência de Deus. É claro que para um homem natural, carnal, isso é loucura, né? De uma visão científica, as questões espirituais claramente vão ser uma loucura, não consegue discernir porque uma não tem sentido, uma não tem leitura, falam idiomas diferentes, então elas não combinam. Por isso que a fé é a convicção daquilo que não existe, que ainda se espera, né? Daquilo que é a certeza, daquilo que não se vê. Então, a fé é o entendimento, é o esclarecimento que o mundo espiritual, ele existe. Tá certo? Vamos ver agora já a criação desse mundo espiritual. Nós entendemos o que é o espírito, o que é uma manifestação espiritual, como se relaciona espiritualmente, mas como foi criado esse mundo espiritual. Veja agora no Evangelho de João. Vamos lá, João 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a primeira lição que nós já temos aí é que tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe é criação de Deus. E aí vem aquela pergunta, Bispo G, quem criou Deus? Ele autoexiste, né? Ele é o eterno. Então, inclusive, quando você fala em hebraico, né, do Yahvé, é o eterno, que é mais colocado assim como o eterno. É o que era, o que é e o que sempre será. Então, não existe quem criou. Ele existe, por quê? Porque ele não é um ser material. Então, o mundo material, ele existe, né? O nosso universo visível está aí, ele é aparente, sensível, mas as coisas espirituais, elas são totalmente diferentes. Elas existiam antes de existir aquilo que é o nosso mundo natural, vamos colocar assim, mundo físico. E Deus já existia na eternidade. Então, num ponto da eternidade, ele criou o nosso universo. Então, ele já era alguém que já existia, né? É difícil a gente ter essa concepção de criação, porque a criação, ela estabelece uma data. Alguém que é eterno não tem como ter data. É verdade. Não é? Então, é muito interessante isso. Para nós, obviamente, a Bíblia fala de mistérios, que para nós, numa visão humana, é difícil entender isso, é claro. Mas naquilo que é o mistério, aquilo que quem é Deus, em sua eternidade, a gente sabe que Ele é o Criador, né? E que na eternidade eu acho que nós saberemos um pouco mais, que até na nossa carne corrupta não tem como a gente saber algumas coisas. É verdade, mas ele dá algumas dicas, né, desse conceito de eternidade. Então, por exemplo, ele fala que Jesus Cristo foi crucificado na fundação dos tempos. Interessante. É interessante, né? Quer dizer, ele foi, quando estava sendo criado o universo, Jesus já estava sendo crucificado. Por quê? Porque Jesus Cristo não era, vamos dizer assim, algo pontual, mas era algo que teria que atingir a humanidade toda, a criação toda, pôr em equilíbrio, né? Como fala no livro, na carta aos Efésios. Então, a gente vê outros indícios muito claros dessa eternidade de Deus, né? Quando fala no Apocalipse, né, na Revelação, ele fala das coisas que eram, as que são e as que hão de ser. Agora, falar das que são é externo, é estranho, né? Porque as que são até o segundo que você está vivendo. Daqui já elas eram, mas não é. As que são aquelas que ocorreram no mundo espiritual e são inalteráveis. Então, isso é interessante. Depois nós vamos tratar um pouquinho mais a respeito disso. É verdade. Vamos definir eternidade. O mundo espiritual é eterno, sendo assim não existe incircunstância do tempo. Tempo faz parte da criação do universo físico. Tudo que acontece no mundo espiritual permanece para sempre. Jesus usa o termo céus para o mundo espiritual, a eternidade. É muito, muito legal pensar nisso. Eu acho que quem gosta de astronomia, que é, né,
estudar tudo, os cosmos, né, e tudo mais, né, as galáxias e tal, tem mais facilidade para entender esse conceito. Não é? Porque acaba estudando o tempo. A gente sabe que no universo físico tem cálculos aí, segundo as teorias, que tem mais de 20 dimensões. Então é uma loucura daquilo que a ciência já aplica. Mas a questão do tempo é interessantíssima, porque o tempo é uma dimensão. Nós temos as dimensões físicas e também temos, paralelamente, a dimensão do tempo. Agora, tempo um dia passou a existir. Não é? Depois a gente vai falar sobre a criação do universo na próxima aula, que é interessante. Né? Não é tão distante daquilo que a ciência fala. As pessoas têm um costume de achar que não é muito distante da ciência. Não é tão distante, porque tem muitas coisas que fazem sentido. Então é interessante nós vemos aqui, daquilo que é eterno, eterno não tem tempo. Então não tem como a gente ter mensurar quando foi uma outra coisa, sendo como o bispo já acabou de falar, né? Que Jesus já foi crucificado no início dos tempos, porque não tem tempo. Mas para nós tem. Para nós que vivemos em circunstância do tempo, nós temos aí um cronômetro, né? Rolando sobre o universo, sobre nossas vidas, que está nas mãos de Deus. Agora, interessante, nós teremos a concepção do que era, dentro da nossa condição de tempo, o mundo espiritual antes. Então, o mundo espiritual antes, como você vai ver agora nessa imagem, era Deus e os anjos. Simples. Então, antes da queda de Satanás, o que tinha? Deus e os seus anjos. Vamos entender um pouquinho mais isso, lendo a passagem de Mateus 18:18. Vamos lá, Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aí a segunda lição. O que é ligado ou desligado nos céus, ou seja, na eternidade, ele permanece para sempre. Por que, Bispo G? Por que permanece para sempre? Porque assim, o conceito que a gente tem de céu, um conceito físico, o conceito de céu que há na palavra de Deus, ele é muito acima disso. Então, quando a gente fala de eras, né, nós estamos falando de eras, né, a eternidade. A palavra eternidade no grego é a palavra aion, que nada mais é do que a eternidade em vínculo com Deus. E tem o tempo de eras, que é o tempo kairos, que é um outro termo usado, que é o tempo de Deus para o homem. E Deus habita na eternidade. Então, o que ocorre? Nós estamos habitando num mundo que, vamos dizer assim, passo a passo está envelhecendo, vamos dizer. Só um tem acesso ao futuro, que é Deus. Então, esse é o nosso privilégio, de nós podermos orar e mudar o nosso futuro. Então, as entidades malignas, elas não conseguem enxergar o que vai acontecer no futuro, porque elas são criaturas também. Num ponto da eternidade, Deus criou os anjos. Então, eles são criaturas, então eles não têm acesso ao futuro. O único que tem acesso ao futuro é o próprio Criador. E a nossa vantagem contra essas entidades é que o Deus que conhece o futuro pode nos orientar para que ele seja alterado através do quê? Nosso posicionamento no mundo espiritual. Interessante que estão os anjos como criaturas, eles não são eternos, eles seriam, numa concepção humana, imortais. Imortais, é o termo mais correto, porque eterno é só Deus, eles têm um ponto de criação e depois vão viver a eternidade, né? Foram criados para viver a eternidade com Deus, nós somos criados também da mesma forma. Então eles são imortais, mas eles têm um ponto de criação, eles não são eternos. Então, se a gente anda numa paralela de tempo com a eternidade, é simples você entender. O que você liga no mundo espiritual na terra está ligado nos céus. Até Jesus fala isso no Pai Nosso, assim na terra como nos céus. Então, aquilo que é falado na terra, ele pode ter sido ligado num dia, ou desligado em outro dia. Mas isso no mundo espiritual ele permanece para sempre, porque esse é o poder da palavra. João já no primeiro capítulo fala o poder que a palavra tem. Então é algo que fica estabelecido. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma consagração, uma maldição, aquilo permanece na vida dela, claramente até a morte dela, mas no mundo espiritual permanece para sempre sobre a vida dela, até que alguém um dia desligue. Então, se alguém desligar aqui na terra, eternamente também é desligado, passa a não ter mais efeito. Esse processo que a gente pode falar, né, de habilitação espiritual,
é daquilo que é ligado e desligado, né? O que você está colocando. Então, quando nós ligamos algumas coisas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo com que o mundo espiritual interfira no mundo natural, tanto para o bem como para o mal. Porque tem pessoas que, através de atitudes erradas, habilitam o mundo espiritual do maligno contra ela. Então, é muito sério o mundo espiritual. Por isso que a gente tem que aprender a proceder bem. Então, a santidade não é uma questão só de ser bonzinho. É uma questão até de ser inteligente, porque quando nós nos santificamos, nós estamos nos aproximando mais daquele que é o eterno. Aquele que tem condição de alterar o nosso futuro, que nos mostra muitas vezes o que seria uma concepção, entre aspas, de um destino que a pessoa teria por atitudes pessoais, mas que, tomando atitudes espirituais, de santidade, de comunhão, coisas profundas espiritualmente falando, ela vai ter esse futuro alterado para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não à toa que lá em Lucas 1 fala que para Deus não existem impossíveis. Então isso complementa esse raciocínio. Impressionante o detalhe da palavra. Vamos ver agora a próxima lição, está em Apocalipse capítulo 12. Vamos lá, Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O capítulo 12 de Apocalipse é muito interessante, que fala também, de uma forma figurativa, é claro, daquilo que é a queda de Satanás, o dragão que caiu dos céus e arrastou terça parte dos anjos. Então esse é o raciocínio dessa palavra. Então o que é interessante da nossa terceira lição é nós entendermos que Satanás ele não tem perdão pelo pecado que ele cometeu, além de ter corrompido todos os anjos também. Ou seja, todos os anjos caídos não têm perdão porque pecaram na eternidade. Existe uma grande diferença daquele que pecou na eternidade e aquele que peca na condição de tempo como nós, homens. Não é isso, Bispo G? Isso, perfeito, porque como nós temos o tempo algo que passa, então aqui você tem a condição de fazer, se arrepender, a graça que há em Jesus Cristo te traz a purificação, a redenção, tudo que nós já estudamos. Agora, como o conceito deles, como criatura que foram criadas no mundo espiritual, ainda não existia o mundo físico, o tempo, na conotação do que é físico, então eles pecaram também num ponto da eternidade. Então a atitude, porque ele era um querubim, ele não era um anjo qualquer, ele era um anjo próximo daquilo que era o poder de Deus, o mais próximo das criaturas mais próximas que havia de Deus. Então o erro dele, a posição dele foi definitiva, porque foi ali na eternidade. Extremamente consciente, interessantíssimo. Vamos ver aí nesse gráfico, mais ou menos, qual que é esse processo da queda de Satanás. Então, nós vemos que estava nos céus com Deus e os anjos, e Satanás e os anjos caídos foram precipitados. Nós entendemos melhor como é que hoje, seria na nossa condição de tempo ou mundo espiritual, vamos partir do conceito que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 12. Vamos lá, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Aqui o apóstolo Paulo usa o termo terceiro céu. Então a quarta lição é que até o juízo final, o mundo espiritual está dividido em 3 esferas. Como funciona isso, Bispo G? Bom, o termo céu, né, aqui usado, é o termo Urano, que é céu mesmo, é uma visão celestial, não o físico, mas aquilo que fica acima, então que fica nas regiões celestiais. Então, se existe um terceiro céu, existe um segundo e existe um primeiro céu. Então, o apóstolo Paulo, ele teve essa visão e colocou o terceiro céu como o local onde Deus está. Então, a visão que ele tem, ele ouve palavras que não dá para expressar, porque ele esteve na presença de Deus, entre aspas. Obviamente, num conjunto, nós vamos usar um termo de matemática, é um conjunto que tudo compõe. É Deus, é a eternidade, onde está o nosso mundo material, que tem a dimensão finita, e também onde está o mundo espiritual.
Então, tudo isso é uma condição que Deus criou. Então, Deus é o único ser eterno. E no terceiro céu, Paulo teve acesso. E o interessante é que as únicas duas pessoas que tiveram acesso aos céus, em termos de revelação pessoal, de ver, de acompanhar, foram dois apóstolos. É o apóstolo Paulo, que vai ao terceiro céu, ouve palavras que não dá para se dizer, e o apóstolo João. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, fala que vê uma porta aberta no céu, e ali ele vê o trono de Deus. Então ele tem ali o referencial das revelações. Então vejam, os céus abertos, para quem? Para o mover apostólico. Isso é muito, muito importante para as pessoas terem entendimento de quanto o apostolado é importante nesse momento. É tão interessante de ver que o local onde Deus está é num trono, a referência é usar o trono, né? Isaías teve uma visão, não chegou a ter algo tão profundo quanto os dois apóstolos. Quer ver Isaías capítulo 6. Vamos lá, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É uma referência interessante daquilo que é a visão que Isaías tem, que fala que Deus está sentado no trono do terceiro céu. E é exatamente aonde a experiência que Paulo e João tiveram. Então é interessante, vamos ver aí a imagem do que seria hoje a composição do mundo espiritual, das regiões celestiais. Bispo G, explica pra gente cada uma dessas esferas. Então, como eu falei, o terceiro céu seria onde Deus habita, que é a eternidade, o único que habitaria a eternidade. O segundo céu seria onde estão os anjos de Deus. Há uma hierarquia, né, de anjos que é colocado, querubins, serafins, arcanjos e anjos, seria no segundo céu. Aí o primeiro céu é onde está mesclado o mundo espiritual, onde Satanás teve a sua queda, e a nossa dimensão física, a nossa dimensão visível. Então aí é que existe um domínio, porque como o homem permitiu o domínio de Satanás, anjo caído, então ali nessa esfera existe esse domínio, que é só quebrado através da oração, do jejum. E quando a pessoa se santifica, ora, jejua, o que acontece é quebrar dessa atmosfera de domínio, vamos colocar assim, de Satanás e os seus anjos, e esses anjos do segundo céu adentram. Então essa é a estrutura nossa de guerra espiritual, por isso que fala que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas é uma luta travada nas regiões celestiais contra principados, potestades, dominadores. É essa luta que a gente tem e vence. Que bacana, isso é muito legal. E é uma analogia interessante a esse gráfico que nós vimos, é mais ou menos uma coisa matemática mesmo. Quem lembra da aula dos diagramas matemáticos, né? Dos números racionais, aí depois tinha os números inteiros e depois os números naturais. O contém e o contido, né? É mais ou menos esse raciocínio, é como Deus tem acesso a tudo, né? Os anjos, a dimensão do segundo e primeiro céu, e ali no primeiro céu, obviamente, está restrito, né? E o interessante, Dani, é que a palavra hierarquia, porque existe uma hierarquia espiritual e ela é colocada na Bíblia, é o termo hieros, arqué. Hieros, sagrado, arqué, que é governo, domínio. É o mesmo termo, inclusive, para principado. Então, hierarquia nada mais é do que governo do que é sagrado. Então, a palavra hierarquia, ela tem origem no espiritual. Então, o Satanás feriu esse princípio de hierarquia, e o termo hierarquia é usado hoje até no mundo, né, secularmente. Vamos ver Jó capítulo 2, fala um pouquinho sobre esse acesso ao terceiro céu, vamos entender. Vamos lá, Jó 2, 1 e 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" Respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Da onde você vem, Satanás? Dá um rolê. Dá um rolê. É interessante que a próxima lição é que os anjos, eles têm um acesso restrito, é claro, ao terceiro céu. Então, somente com acesso autorizado, quando Deus permite com que eles se apresentem. É muito interessante, porque você vê que ali os anjos se apresentaram e Satanás teve a permissão de se apresentar diante do Senhor,
E a gente vê a história de Jó. Aliás, o livro de Jó é um livro muito interessante que fala de alguns detalhes do mundo espiritual, assim, de uma forma muito profunda também. E a próxima lição está em 1 João 5,19. Vamos lá, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, fechando a 7ª lição da aula de hoje, a criação do mundo espiritual, é que Satanás e o universo físico pertencem ao primeiro céu. Entenderam? Então, nós temos aí aquele diagrama como nós estudamos, dos 3 céus, e Satanás e o mundo físico, o universo físico, está restrito ao primeiro céu. Um universo muito, muito grande. Os cientistas calculam entre 13,7 a 13,8 bilhões de anos-luz em plena expansão. É uma loucura, é tudo muito grande. Isso, né? O universo visível ainda eles falam, né? É. Porque a velocidade que é medida é a velocidade da luz. Sim. E tem pontos de expansão do universo que já está acima da velocidade da luz. Ele está se afastando acima da velocidade da luz. Se se afasta acima da velocidade da luz, ela nunca vai chegar. Então, nós não sabemos ainda a dimensão que existe, que está acima dessa velocidade. É uma loucura. Agora, algo tão grande assim é saber que Deus te dá acesso, não é? A receber a autoridade por Ele, a oração subir e cruzar tudo isso, e Ele te responder, e você vê num universo tão grande, em 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, Deus falar com você através de uma palavra, através de um sonho, de uma visão, é algo muito, muito poderoso. Nós queremos concluir essa aula com a verdade da autoridade que Deus nos dá nas regiões celestiais, da autoridade para a igreja, em Efésios capítulo 1, veja. Vamos lá, Efésios 1, 20 a 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então ficou claro que Deus deu autoridade sobre todo o mundo espiritual do primeiro céu, aquilo que nós temos autoridade é a igreja, sobre todos os principados, potestades, todas as malignidades, a igreja tem autoridade e tudo isso está debaixo dos pés. Por isso, você precisa ir à igreja. Alguém fala para você, imagina, não precisa da igreja, a igreja está dentro de você, não, o reino do céu está dentro de você, mas a igreja é a comunhão dos irmãos. Então, você pode até vencer algumas esferas demoníacas de dominadores, mas principados e potestades, somente a igreja de Jesus Cristo tem autoridade. Você perguntar por que eu tenho que ir para a igreja, eu estou te respondendo. Você tem que ir para a igreja porque se você quiser grandes vitórias na tua vida sobre principados e potestades, somente você estando junto na comunhão, ouvindo a palavra, debaixo de um envio e cobertura apostólica da igreja. Por isso que nós temos jejuns, nós temos campanhas, por isso que nós pregamos o evangelho todos os dias na igreja, dando essa unção, essa capacidade e declarando que todas as malignidades estão debaixo dos pés da igreja de Jesus Cristo, tá certo? Muito bem, essa foi a aula de hoje. Vamos revisar o que aprendemos. O Espírito é a natureza divina criada por Deus, sendo Ele próprio também um ser espiritual. O Espírito não é físico, sendo assim, a manifestação não é discernida naturalmente pelas nossas faculdades humanas. No ser humano, o Espírito é a essência que se relaciona com Deus. Também vimos que o tempo faz parte da criação do universo físico. Tudo que acontece no mundo espiritual permanece para sempre. Ainda sobre o mundo espiritual aprendemos, tudo que existe foi criado por Deus. O que é ligado ou desligado nos céus permanece para sempre. Satanás não tem perdão. Os anjos caídos pecaram na eternidade. Até o juízo final, o mundo espiritual está dividido em 3 esferas, 3 regiões espirituais. Deus está assentado no trono, no terceiro céu. Os anjos têm acesso restrito ao terceiro céu, apenas autorizados. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério.
Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.